Muito bem. São muitos desafios. O agronegócio tem um enorme potencial de se constituir, talvez, em um dos mais importantes eixos de desenvolvimento do Brasil. Tendo um papel que a indústria nunca teve, porque ele tem um papel de interiorização, ele tem um papel de melhorar, inclusive, a ocupação territorial, e hoje, inclusive, tem um papel distributivo que não tinha no passado. As áreas do agronegócio mais dinâmica também são áreas que vêm se constituindo com um patamar de vida que estão acima da média do resto do país. Portanto, é falso a ideia de que o agronegócio é muito concentrador, é excludente, etc, etc. Os desafios, eu diria, o primeiro desafio é baixar a bola. Nós estamos numa fase de ufanismo em relação ao potencial do agronegócio, como se a nossa competitividade fosse absolutamente fantástica e indestrutível. E o agronegócio brasileiro tem muitas fragilidades. Tem uma fragilidade que é a fragilidade do país, né, sistêmica, ligado a todas as fragilidades do país, infraestrutura, macroeconomia desajustado, incertezas, etc. Então, essa é uma grande fragilidade. Ele enfrentará, nos próximos anos, uma mudança de sistemas de produção, que vai transitar de um sistema baseado em uma oferta de mão de obra abundante, né, terras baratas e abundantes, que já não existe, para um sistema onde a mão de obra escassa começará a ser cara, onde gestão ficará cada vez mais importante, economia de tostão será relevante. Então, ele enfrentará nos próximos 10 anos uma mudança forte de modelo. E é preciso, então, a gente entender essa mudança para poder enfrentar com sucesso. Bom, eu acho que o agronegócio tem um grande desafio pela frente, que é completar a sua internacionalização. Nós já somos hoje o terceiro maior exportador do planeta, é o maior superávit comercial do planeta, é o que sustenta as nossas contas externas, os ganhos de produtividade acontecidos foram os mais altos das 2 últimas décadas, mas a gente ainda exporta commodity no porto, né? A gente não sabe o que acontece com os nossos produtos do porto para frente. Raríssimos produtos a gente acompanha até o consumidor e principalmente não adicionamos valor, né? Nós poderíamos fazer lá fora o que muitas empresas fazem aqui dentro, que é participar das cadeias de valor de forma mais intensa, com produtos diferenciados, com marcas, com canais de distribuição, enfim, eu acho que esse é um desafio muito grande, que é talvez o desafio da internacionalização do agronegócio na sua plenitude, não só nas exportações, mas também nos investimentos e também na integração das cadeias de valor, né? Eu acho que o maior desafio nosso não é tanto baixar a bola, mas é organizar o jogo, né? Eu acho que o que está faltando aqui é principalmente regras estáveis do jogo, né? Para que o jogo ande, a gente precisa ter, por exemplo, marcos regulatórios que favoreçam investimentos além do que foi feito na propriedade rural. Eu acho que a gente tem um bom exemplo do que aconteceu na propriedade, em termos lá de ganhos de produtividade, mas eu sinto que na agroindústria e principalmente na infraestrutura nós ficamos muito para trás e hoje perdemos competitividade e hoje somos um país de custo alto, de imenso potencial, mas de custo alto de produção de bens alimentares. Então a gente precisa conseguir aí fazer reformas trabalhistas, diminuir todas as leis ambientais, o problema lá de licenciamento, as questões ainda até hoje de propriedade da terra, os temas de infraestrutura, os temas de sanidade animal e vegetal. Eu acho que os temas ligados a políticas públicas, a regras do jogo, são fundamentais para que o jogo avance e para que a gente possa chegar lá. Eu vejo com muita tranquilidade. Eu acho que o que o agronegócio fez nas últimas 2, 3 décadas, né, eu acho que os ganhos de produtividade que a gente teve, que foram da ordem de 3,4% ao ano, produtividade total de terra, trabalho e capital, mostram que é uma agricultura altamente preservacionista, né, no sentido que a gente teve, vamos dizer, pelo fato de ter tido esses ganhos que vêm
do fato da gente fazer 2 safras por ano, do fato da gente ter todo o processo lá de plantio direto, de integração lavoura-pecuária. Acho que são elementos preservacionistas importantes que estão acontecendo. É claro que ainda há um problema com o desmatamento, que isso tem a ver com o direito de propriedade da terra, né? Eu acho que a gente ainda tem coisas para serem conversadas, né? Mas eu entendo que os avanços que houve em termos de produtividade e, portanto, economia de recursos naturais, foram muito grandes nas últimas 2, 3 décadas. Eu tenho uma visão que não é exatamente a do Marcos. Eu acho que nós tivemos todos esses ganhos que ele falou, isso é fato, mas esses ganhos foram feitos simultaneamente com ainda uma prática da agropecuária que era um pouco predatória. Porque era predatória porque eram as regras do passado, porque vivíamos em um outro marco, em um outro ambiente. Então nós não podemos criminalizar o agronegócio por ter praticado ações que no passado não eram condenadas. Quer dizer, no passado era o contrário, a política pública estimulava o desmatamento, premiava o agricultor que elevasse a produtividade, inclusive desmatando, sem todas as preocupações que nós temos. O que esse desenvolvimento recente mostra é um potencial de ajuste enorme e a capacidade e a possibilidade de crescer com respeito às regras ambientais. Eu acho que nós não temos regras ambientais absurdas. O Brasil tem regras ambientais necessárias. Toda a parte de licenciamento é hoje muito mais complicada, em função, inclusive, dos embrólios institucionais em Brasília, das várias instituições, etc., etc. Mas as regras em si não são tão punitivas, né? Claro que sempre precisam ajustes. O que, de qualquer maneira, coloca um desafio para o agronegócio de continuar crescendo e agora sim respeitando as regras ambientais, né? Existe potencial, mas não é trivial. Por exemplo, praticar a integração lavoura, pecuária e silvicultura, que é uma recomendação da Embrapa, que funciona muito bem no papel, não é trivial na prática. É muito complicado, é muito difícil, precisamos então de... Para entender os principais desafios, eu acho que temos que avaliar as transformações nos agronegócios nos últimos 10, 15 anos, que têm sido extraordinários, ao meu ver. E você tem um novo contexto internacional que exige novos posicionamentos em relação a questões de sustentabilidade, segurança alimentar, e o agronegócio realmente respondeu a isso durante este período e transformou as regras do jogo do desenvolvimento. Internalizou estes elementos, seja em termos de zoneamento, seja em termos de eliminação da queima da cana, seja em termos do rastreamento dos fornecedores de soja e de carnes. Então, avançou muito e cria um novo quadro. E um novo quadro realmente onde as polarizações entre modelos agrícolas começam a diminuir à medida em que internaliza estes valores. Este é um elemento. Por outro lado, o que temos visto nestes últimos 15 anos é uma volatilidade do quadro internacional e uma transformação da sua dinâmica muito importante. De um período de muito baixos preços em 2004, 2005, quebrando levando a endividamento de muitos atores. Um boom a partir disso, para 4, 5 anos. E agora parece que estamos numa nova conjuntura de baixa, né? E durante isso uma quebra do mercado esperado dos biocombustíveis a nível global e com repercussões realmente graves para o setor de cana. Então, você tem uma enorme volatilidade do quadro global. E isso mostra uma fragilidade dos agronegócios, uma fragilidade econômica da monocultura. E eu acho que a questão da cana em São Paulo está mostrando isso, né?
5 anos atrás, o IDH e a puxança da cana estava muito importante para o desenvolvimento regional, local. Hoje em dia, mostra a dependência exagerada nos fortúnios, né, de um mercado altamente político, de fato. Né? Então, este é um elemento. Eu acho que a questão da monocultura se liga à questão que foi falado também de meio ambiente. A resiliência em relação ao meio ambiente também aponta para a necessidade de integração de culturas, o sistema de lavoura, pecuária, florestas. E sem fazer isso, eu acho que vai ser muito difícil. Então, o desafio para mim é para incorporar a noção do meio ambiente como um elemento da competitividade dos agronegócios. Os agronegócios não são sobre terra, sobre o conjunto dos recursos naturais e sobretudo, água. Né? Então, o agronegócio tem um interesse em segurar a Amazonas. E, para isso, vai ter que ter um aperto. E vai ter polarizações entre setores que ainda vê vantagens em atividades predatórias e os sectores que têm uma visão mais estratégica. Então, eu acho que tem desafios, sim, muito importantes, mesmo que o Brasil está se posicionando muito bem no quadro internacional, tanto em termos de exportações, quanto em seu grau de internacionalização.